Olá, bem-vindos ao podcast Real Fever. Eu sou o José Miranda, ao meu lado Gonçalo Mira. Olá. À minha frente André Batista. Boas, tudo bem? Sumidade da Fantasy. Sim. Pelo menos melhor jogador de Fantasy português da história. Só atualmente nesta semana. Hoje estamos a gravar segunda-feira, meio da tarde, ainda antes do Braga Feirense e do Rio Ave Guimarães. Portanto, não sabemos ainda bem o que é que vai acontecer aí, mas vamos assumir que sabemos. E vamos atirar aí umas postas já com base nos resultados fictícios desses jogos. Hoje vamos também, como sempre, olhar um bocadinho para esta jornada, que foi muito proveitosa a nível de pontos de fantasy em alguns jogadores. E vamos começar a fazer a antecipação do primeiro embate a sério do segundo terço do campeonato. Já se jogou um clássico em Alvalade e agora apontamos ao próximo clássico no Dragão na sexta-feira. Sim. Como é que estás, Batista? André, tu que viste a tua vantagem a ser reduzida este fim de semana? Então, porque eu já disse, pode ser no final do jogo, eu digo se foi bom ou mau. Porque por uma questão de humildade, se calhar o Porto vai entrar com também mais pressionado, né? Mas com mais na terra e pode ser bom para o Porto, isso. Antes de olharmos para o jogo grande e que já está na mente de toda a gente para a próxima sexta-feira, já só faltam 4 dias, não é? Um olhar para esta jornada, começou na sexta, o Belenenses recebeu os Chaves e perdeu 1-0. Mateus Pereira, de livre, gol solitário. E acho que foi aquilo que nós previmos, mais ou menos, que era que a solidez defensiva do Belenenses ia ser uma das surpresas, perdendo em casa com os Chaves. Sim, mas foi de bola parada, foi uma inspiração, não foi, não foi coletivo. Sim, não houve méritos. Não foi, mas acho que o Chaves foi quase sempre a melhor equipa. Sim, ok. Eu tinha dito 3-0, não é? Sim. Não ficou um bocado longe dos 3-0, mas cumpriu o seu propósito. O Belenenses perdeu em casa. Acertaste no 0. E o Chaves manteve a clean sheet. Para quem tem o Nicola Maras, como eu, foi a parte mais importante disso. Sábado tivemos um excelente jogo, logo a abrir. A nível de futebol jogado, um dos jogos mais animados. O Portimonense Tondela ficou aquém dos mais 3,5 golos que eu tinha dito. Sim, o Tondela teve um bocadinho abaixo daquilo que nós esperávamos e daquilo que tem mostrado noutras partidas. E pronto, acho que o Portimonense foi igual a si próprio e conseguiu a primeira clean sheet. Primeira clean sheet. Isso é que foi o grande ponto de surpresa. Não deve ter servido muito porque acho que já ninguém tinha defesas ou guarda-redes. Eu fui buscar o Ruben Fernandes esta semana. Já foi ir contra a corrente. Nosso amigo Ruben. E porque é o defesa com mais golos no campeonato, acho eu. Já vai com 3, certo? Sim, tem 3 golos. 3 golos e tem sempre esse perigo. Já quando estava no Estoril já era um jogador com potencial ofensivo e que mantém. Se o Portimonense conseguir encaixar algumas exibições deste género em casa em que também não sofre golos, então aí é ouro sobre azul ter um jogador destes. Em todo o caso, o Tondela teve muitos remates, não foi, digamos que não foi um jogo só de um sentido. Não. Foi um jogo bastante aberto, com ocasiões de lado a lado. O Ricardo Ferreira fez uma defesa espetacular, ainda com o resultado em 1-0. Sim, com o resultado em 1-0, o Ricardo Ferreira num contra-ataque do Tondela pela esquerda que salvou a clean sheet e o empate na altura. Sim, o facto do Murilo se ter lesionado logo ao início. Sim, também condiciona, porque tem sido a melhor unidade do Tondela esta temporada. Sim. E a sua lesão foi um grande revés para... Nakajima, mais uma vez o destaque. Voltou. 15 pontinhos. Depois de 2 jornadas. Depois de 2 jornadas assim mais discreto. Acho que já nem é notícia. Já não é notícia? Nakajima só vai voltar a ser notícia. A notícia foi aquelas 2 jornadas em que ele não fez nada. Ou em janeiro, quando era só para outro clube. Sim.
com essa possibilidade. Eu acho que ele, em princípio, não deve manter-se pelo nosso campeonato. Pois, vai continuar assim. E só tem 23 anos, não estou em erro. E tem muito futebol naqueles pezinhos. A questão, na verdade, tenho algumas dúvidas, porque acho que não o vejo muito como aquele jogador que vai manter o nível se for para um clube de um nível bastante superior. Aí tem a dar-nos concorrência. Pode não ter tanto E destaque. pode não ter tantos minutos de jogo. Sim, não é tanta referência. Porque não vai ser tanta referência. Embora eu acho que, tirando os plantéis dos três grandes, que o Nakajima entra de certeza em todos os outros plantéis e entra de início no 11. Talvez no Guimarães e o Braga, pelo número de opções que têm para aquela posição, talvez ele tivesse mais algum tipo de resistência. Mas pelo que vi, parece-me um jogador muito completo, com boa capacidade de decisão, ponderado, que não perde muitas bolas. É claro que normalmente o Portimonense tem 50 metros para ele jogar. E numa equipa que joga de outra forma, com mais controle do jogo e com mais controle sobre essa profundidade, não vai ter tanto espaço. Claro. E temos um exemplo de um jogador do Porto em Portugal. Não estava a pensar num do Porto, estava a pensar num jogador português mais caro dentro do campeonato português. Sim. Eu estava a pensar no Hernani. Com 50 metros pela frente é fortíssimo. Eu acho que são dois bons exemplos, o Hernani e o Rafa. E são estrelas no Braga, foram estrelas no Braga e no Guimarães. E atualmente. Mas isso é daquelas coisas que não se pode ter nem no banco estão. Não se pode ter a certeza se um jogador vai ou não conseguir encaixar-se de certeza. Sim. É daquelas coisas que uma pessoa tem que ir ver como é que é para poder contar como é que foi. A seguir, no sábado, o Boa Vista Moreirense, que veio contrastar com o animado Portimonense Tondela. Um jogo muito controlado e o Boa Vista a sair por cima. Era expectável. Um grande gol do Carraça. Mais um, não é? Sim. O segundo remate fora da área. Uma pena. Pronto, é uma adaptação, mas seria uma excelente opção como defesa. Sim, é que ele marca gol, já marcou de livre também. Sim. Agora este grande gol. De ressaca, sim. E se fosse defesa. Pronto, como é médio, eu não vou querer um médio que seja lateral. Acho que ninguém quer. Então deixa de ser a opção. E depois não pode ser. Não tem os pontos da clean sheet. Mas acho que também se estava à espera de um jogo assim, sem muitos motivos de interesse, muitas ocasiões. Sim. É um jogo mais controlado do que disputado, em que as duas equipas também têm noção do peso do jogo e que é um adversário direto. Agora o Boa Vista tenha começado muito melhor que o Moreirense e, como tal, são jogos que toda a gente tenta não perder. A nível de fantasy? Sim. Para mim fica o dado mais relevante, podemos dizer assim, é o regresso do Rochinha como falso 9. Sim. Que pode voltar a ser uma opção, porque se repararmos, se o Yusufa Njé está lesionado, o Ivan Bull está lesionado e o Rui Pedro, pelos vistos, levou ter as orelhas a arder e pode voltar ao Porto em janeiro, então esse médio agora que é de 5, 5.1, não sei se sim, pode voltar a estar no radar. Volta a estar no radar, sim. Acho que é esse. O Aymantar é um jogador que já no passado já tinha revelado alguma qualidade, voltou a entrar, mas é um jogador que vai ter dificuldades em jogar na posição do Fábio Espinho e agora do David Simão também. Sim. Mas é um jogador que eu apreciei na primeira vez que passou por Portugal. Gostei muito. Não em termos, não digo em termos de fantasy, mas a nível do jogo. A nível de jogo, sim, é muito bom na pressão e recuperar a bola. Sim, eu achei um jogador interessante. Pronto, a frase do Jorge Simão sobre o Rui Pedro diz tudo, não é? Exato. O Rui Pedro ou começa ou atina ou já não joga mais no Boa Vista e é devolvido, vai ter que atravessar a cidade em dezembro. E a pé, que é para aprender. Exatamente. Mas sim, não se passou muito no Boa Vista Moreirense. O Moreirense foi mais do que já tinha sido. Não vimos, ao contrário da outra equipa com um treinador chamado Vieira, já lá vamos, não há grandes alterações na forma de jogar. Faltou o Rafael Costa no Moreirense. Sim. A fechar o sábado,
a surpresa da jornada, o Porto a perder pontos na Vila das Aves. Acho que foi uma surpresa quase tão grande como os três centrais do Lito, embora ele já tivesse feito essa brincadeira com o Belenenses em algumas deslocações à Luz, uma das quais saiu com 2-2. Portanto, não é a primeira vez que ele envereda por este tipo de táticas contra equipas que jogam em 4-4-2. Para mim, a principal surpresa foi o facto do Porto a jogar contra uma equipa com o Vítor Gomes e com o Paulo Machado no meio campo, o do Herrera, Danilo Pereira, não ter conseguido controlar o jogo. Sim. Durante... O Porto não começou a sofrer remates apenas depois do Corona ter sido expulso. Já estava... Na primeira parte, e o Porto chegou logo à vantagem, aos 6 minutos, e acho que... E a partir daí pensou-se, pronto, a equipa talvez tenha relaxado um pouco e pensar, já está, mais difícil já conseguimos. A verdade é que levou com 4 ocasiões de gol claras. Acho que teve 4 ocasiões, uma delas foi à barra, outra o Salvador isolado, completamente isolado. O José Sá conseguiu sacar muito bem a bola. O Salvador tropeçou 4 vezes na bola até... Não, Salvador mas foi burro. Sim, foi uma grande Eu por acaso não percebi porque é que ele não rematou de primeira aquela bola. Exato. O passo foi perfeito. Sim. Para ser e à medida que o Sá sai da baliza, abre-lhe um ângulo. Aquilo devia ter sido o one-touch finish ali. Sim. Mas isso... Se o Salvador também fosse o homem do one-touch finish, não estava a ser emprestado há não sei quantos anos. Mas pronto, o Porto teve muita felicidade ao intervalo em estar a ganhar. E eu acho que o Sérgio devia ter aproveitado essa felicidade e reforçado o meio campo com mais um homem, como fez, por exemplo, no Bessa, em que também teve um jogo complicado, fez isso e até estava 0-0 o jogo, e depois controlou o jogo e ganhou 3-0. E acho que se o Sérgio tivesse feito isso, por exemplo, o Corona o primeiro amarelo foi para parar um contra-ataque. E se tivesse 2 médios, se calhar o Corona não teria visto esse amarelo. Sim. E pronto, o segundo amarelo foi o VAR, mas é um lapso mental, sim. Aquilo não sei o que é que se passou pela cabeça dele. A partir daí, e o gol foi logo a seguir, se não estou em erro, foi poucos minutos depois. Sim, é que o Porto não se recuperou do choque. Os centrais não estiveram muito bem no lance do gol, porque o Vítor Gomes entrou ali pelo meio e, sobretudo, o Marcano, que está nas costas do Filipe e vê a entrada. Não vai com o jogador. Acho que confiou. Acho que ele confiou que a bola não iria cair atrás do Filipe ali. E o lateral não pressiona o cruzamento. O Hamilton no cruzamento. Neste caso foi o Ricardo Pereira. Sim, mas o Hamilton estava a vir para dentro. Normalmente aquela é a posição em que existe a troca na marcação entre o defesa e o médio do Porto para acompanhar quem vem para dentro. Tinha acabado de entrar o Maxi e ainda não estavam bem coordenados, provavelmente. E o Porto foi logo um choque. Foi 2 vezes. Foi a expulsão e o empate, muito rápido. E depois o Porto só teve um lance de gol, claro, se não estou em erro. Teve o Abubakar. Podia ter logo marcado, feito a coisa. Não fez. E depois, pronto. Depois ficou a surpresa do Porto ter perdido pontos, o domingo começou com aquele que foi para mim um dos jogos mais agradáveis da jornada, que foi o Marítimo Estoril. Foi o jogo, a equipa que mais me deu gosto de ver jogar nesta jornada. O Estoril do Rui Vieira jogou muito, muito bem à bola. Foi realmente uma surpresa. Não consegui ver e agora pronto, agora estou triste. Vais ter que esperar pela próxima semana. Vou ver o replay do jogo. Mas, e só para dar uma ideia, o Marítimo é normalmente uma equipa que controla bem os jogos em casa. O Estoril fez 18 remates. E não foi... Pronto, houve alguns... Mas houve muitas ocasiões de gol claras. Sim, houve muitas ocasiões de gol claras. O Lucas Evangelista fez um excelente jogo. Exato. Teve então é para voltar à minha equipa? Sim. Eu acho que sim. Ele participou em todas as jogadas. Ele participa em todas as jogadas de perigo do Estoril. Ele participa, seja no passe, seja no remate. Foi impressionante. Foi mesmo um bom jogo do Estoril. Uma boa estreia
E num estádio Para muito difícil. O Vieira tinha uma motivação própria, não é? Claro, também acredito que sim. Ele foi, apesar de ter sido treinador do Marítimo, acho que fez carreira foi no Nacional, não sei se como jogador, portanto tinha algo a provar ali. E queria ser o primeiro a derrotar Daniel Ramos ali. O Estoril jogou de uma forma um bocado diferente do que é habitual. O André Claro, normalmente um avançado, extremo. Alguém que pode jogar numa posição de extrema, vir para dentro, que teve aquele início da época com o Kim Machado no Vitória de Setúbal, ele e o Suco, os dois em conjunto, a jogarem como os dois mais avançados, que foi muito bom. Ele desta vez jogou mais no meio campo, jogou quase lado a lado com o Lucas Evangelista, à frente do Kiriakou, o cipriota. Sim. E o Estoril fez realmente um bom jogo. Não há como esconder, o Marítimo teve grandes dificuldades. Teve algumas, como dizem os ingleses, teve half chances. Uma saída da baliza do Moreira completamente à louca, mas que depois o central recuperou, já não estava ninguém na baliza e veio o Alice e até recuperou essa posição. Mas é um jogo que, e tal como o Tondela Portimonense, pelas ocasiões de gol que teve, que devia ter mais golos. Mas também é um sinónimo do quão mal às vezes em Portugal se remata. Sim. Não é o nosso forte, o rematar bolas para a baliza. O Charles também teve bem, é que dar mérito ao guarda-redes. Em alguns lances, sim. A nível de destaques também no Estoril, o Trinco, o Kiriakou, o cipriota, sim, muito bom jogador e ajudou imenso à facilidade do Estoril em distribuir jogo a partir do meio campo. Ele tem um passo longo de qualidade média boa e conseguiu variar muito a bola, quer para o Vítor Andrade e o Alan. O Vítor Andrade também gostei de ver, foi sempre perigoso. Pronto, nem sempre decidia bem, mas quer para o Jorman Aguilar. Não foi o Alan? O Alan não jogou. Então foi esse o Aguilar. Sim. Acho que foi o único ponto negativo, mesmo na equipa do Estoril, e que eu não gostei foi o Aguilar. Acho que esta equipa com o Alan vai ser ainda mais perigosa. Eu acho que só tem que melhorar a mesma eficácia. Criou mais do que ocasiões de gol para ganhar o jogo. E não deixou o Marítimo... Jogou com uma defesa muito subida sim. E conseguiu controlar essa profundidade bem. O Marítimo conseguiu meter algumas bolas nas costas, mas mais nas faixas laterais. Sim, procurava o Valente ou o Edgar Costa, mas nunca criaram ocasiões de gol. Domingo, às 6, o Sporting foi a Passos Ferreira. Foi uma vitória tranquila, mas difícil. Foi difícil. Eu acho que o Passos esteve muito bem e enquanto o jogo esteve 0-0 e mesmo num 1-0, aquilo nunca pareceu muito seguro nem controlado. E o Passos pareceu sempre que com um pressing maior podia chegar ao empate. Depois, aliás, eu acho que o segundo gol do Sporting surge no momento em que o Passos crescia mais no jogo. Sim, teve a bola na barra do Mabil, fez um belo jogo. E eu acho que esse gol do Sporting o segundo gol é chave. Sim, e mesmo o gol do Passos, se tem acontecido um bocado mais cedo, ainda tremiam mais. O Passos fez quase o dobro dos remates do Sporting. Sim. Se bem que há muitos que são de fora da área e são remates interceptados. Mas em todo o caso, o Rui Patrício fez 4 defesas contra as 2 do Mário Felgueiras. Ainda houve a bola na barra. Sim. E isso é um falhanço. O Bruno Fernandes também teve uma bola. Clamoroso. Sim, mas o Bruno Fernandes teve o... Não é bem um falhanço, sim. Não, o Bruno Fernandes não é um falhanço, foi um remate fora da área. Foi um remate fora da área e um bom remate. O do Mabil, sim, eu acho que sim. É meio falhanço. É uma bola que também é difícil ele conseguir direcionar melhor naquela situação. Se não for a especialidade dele também. Sendo que não é um jogador muito forte a jogar de cabeça. Sim, claro. Em todo o caso, e como já tínhamos andado a falar nele, acho que este jogo comprovou que o Mabil não tem qualidades para o campeonato português e que ainda vai fazer coisas, como dizia o Artur Jorge, vai fazer coisas bonitas no Passos de Ferreira. É verdade. Um jogador, é aquele tipo extremo africano, a fazer lembrar o do Alá, por exemplo. Super rápido. Não. É super rápido. O rapaz é australiano, está no passaporte, é australiano. É australiano, está bem. Australiano do Sudão. Do Sudão.
Nascido no Quénia. Mas tem uma história de vida muito interessante, Sim. o Mabil, e alguém que decidiu vir para o futebol português, porque foi daqui que se formou o Cristiano Ronaldo, e essa foi a principal Sim. motivação dele, é porque está no caminho certo. Ele está emprestado, não é? Pelo Midtjylland. Não tenho a certeza da condição dele. Portanto, não sei se vamos ficar com ele por cá há muito tempo, ou se o Midtjylland vai pedir de volta. Do lado do Sporting, e com Bryan Ruiz, Não, de de regresso. facto, sim. acho que é o grande destaque. É o regresso do Bryan Ruiz. Foi estado quanto tempo? 6 meses, né? Sim. Não, sim, o último jogo é que foi há 6 meses em maio, né? E portanto, foi reintegrado e estreou-se logo na equipe, o que Sim. mostra também que o Jorge Jesus, se calhar, não estava muito a favor daquele afastamento do Bryan Ruiz. É uma pessoa que sabe perdoar. O Acunha saiu antes dos 60 minutos, não é? Sem clean sheet, nem nada disso. E também já vinha de uma lesão, sim. não é? E às vezes, para evitar que joguem sempre os mesmos, até porque mais tarde ou mais cedo algum vai ter que rasgar, então sacou-se logo o Acunha aos 56. Mas não foi o único. Os treinadores de cenas grandes meteram todos os jogadores em dificuldades físicas ou em processo de recuperação e saíram todos cedo. Sim. O Soares saiu cedo, o Grimaldo saiu cedo. Portanto, está-se a brincar muito com... Há ali jogadores que estão no fio da navalha relativamente à condição física. Pronto. Depois, já com o resultado em 1-0, quando saiu o Rodrigo Bataglia e entrou o Bryan Ruiz, acho que foi também quando o Passos começou a acentuar. Mesmo que o Sporting tenha marcado pouco depois, num belo lance individual do Gelson. A recepção é 75% da finta. Sim. Acho que foi aí que fez a diferença, foi a mesma essa recepção. Mas, segundo consta, o Bataglia saiu lesionado. Essa é a razão pela qual foi substituído. Sim, ele parecia bastante chateado, e ao início até pensei que ele estava chateado por ser substituído, mas depois mais à frente mostraram no banco com gelo? Não, acho que até tinha uma ferida na perna. Pelo menos Sim, mas pareceu. ele já se tinha queixado logo no início da segunda parte. Ele teve ali um embate em que depois andou algum tempo, Pois. não foi na primeira ainda, em que andava ali um tempo a ver se dava ou se não dava para ele continuar. Sim. Pronto. E foi por isso, se calhar, que o Passos também cresceu no jogo. Sim. Porque só o William, o Eu Bryan acho que Ruiz e o teve Bruno claramente a ver com isso. Até porque depois o Sporting não tinha ninguém no banco que pudesse fazer alguma dessas posições. Posição 6, sim. Porque no banco, e tendo em conta que entrou o André Pinto, que entrou o Bryan Ruiz e entrou o Bruno César, não é? No banco havia também o Pudense, o Ristovski e ainda o Rafael Leão, que é um elemento de ataque. Faltou ali um João Palhinha. Faltou um João Palhinha, o Petrovic. O Petrovic, exatamente. Sim. Faltou ali qualquer coisa. Em todo o caso, Jorge Jesus já conseguiu ganhar ao Petit desde que se mudou para o Sporting, foi a primeira. Está quebrado o enguiço, provavelmente. Exatamente. É o que ele pensa. A seguir o Benfica, que vinha de mais uma derrota europeia e da eliminação das competições europeias durante esta época, além de ter andado a ser arrastado na lama nestes últimos dias, e com toda a razão, tendo em conta a produção da equipa e o brilharete a nível de recordes que tem estabelecido na Liga dos Campeões, que mais do que os recordes das equipas portuguesas, ter quebrado a sequência de jogos a sofrer golos do Akin Fiev é um feito. É um feito. Está na história. Houve 43 equipas que conseguiram e o Benfica não. O Benfica foi uma dessas 43. Tinha marcado no jogo em casa e é o único gol que o Benfica tem este ano na Champions League, sim. O Benfica recebeu o Vitória. Foi um jogo que foi mais fácil do que se antevia, mas que se resolveu muito à base da bola parada no início. Uma novidade no Benfica esta temporada. O canto à vitória. Agora, não sei. E agora tudo são cantos à vitória. Sim. Qualquer bola para o meio da área mas é um canto à vitória. foi diferente dos outros. Não interessa. É a vitória a mesma. Ok.
Ok. Acho que o Rui Vitória deve estar a ver o Sérgio Conceição. Está a estudá-lo já. Está a estudar o Porto para o Clássico e então estudou as bolas paradas este fim de semana. Eu acho que a entrada do Jardel, Como referência ofensiva da equipa. E nós já vimos, sempre que o Jardel foi a defesa central do Benfica, O Benfica marca mais golos. o Benfica marca muito mais golos de bolas paradas, Sim. mesmo que não seja só o Jardel, mas ele é o nosso melhor cabeceador na área, Sim. não é o Luizão. O Luizão só marcou aquele gol porque foi com o pé. Porque se fosse de cabeça E ia mesmo por cima. assim aquilo entrou muito lá para cima. Se fosse de cabeça ia por cima. E ainda estava há 3 anos sem marcar um gol Exatamente. na Liga. E que é inacreditável para um jogador que tem quase 50 golos pelo Benfica. E 2 metros de altura. E não é só ter 2 metros de altura. A questão é a quantidade de golos que ele falhou ao longo destes 14 anos. Sim. E ele podia ter facilmente, sem grande esforço, ele podia ter o triplo dos golos que tem pelo Benfica. O triplo não sei, mas podia ser o... Ele podia ter 10 golos por ano, porque ele tem boa capacidade para encontrar a bola na área. Sim. Okay? É um central Sim, que já o vimos marcar. Atenção, e ele com ganha os os pés. lances, Quase todos os jogos há pelo menos um cabeceamento do Luizão num canto. Nunca vai à baliza. Não, normalmente vai tipo um palmo por cima e ele passa as mãos pela testa e esfrega a careca, não sei o quê. Mas com os pés é muito bom dentro da área. Já vimos grandes golos do Luizão com os pés. Já vimos pontapés de moinho. Já vimos aquele em White Hart Lane contra o Tottenham, que ele domina a bola para a frente e depois remata a subir. Que foi quando o Jorge depois se pegou com o Tim Sherwood, estava-lhe a fazer o 13, que é o número do Luizão. E essas coisas. Mas é um jogador, ele podia ter facilmente 150 golos de carreira pelo Benfica. 10 golos, 8 golos por ano. Não é muito... Para um central que joga numa equipa grande, que tem 10 cantos por jogo, mais uma série de livres. Mas podia ter muitos mais. 1,90 m e tal. E a facilidade que ele tem em encontrar a bola. Porque ele é bom em encontrar a bola na área. Ele é péssimo a cabecear. Não... Mas pronto, começou-se a resolver aí. Jardel ganha de cabeça, mete no Luizão encosta, 1-0. Um pouco mais à frente outro canto. Jonas de cabeça, 2-0. E depois o Nuno Pinto foi expulso antes do intervalo e... Este jogo, o grande destaque é... O jogo acabou. Não é só... É a quantidade de jogadores que fez uma excelente pontuação. Sim. Porque se formos ver... Os defesas do Benfica, o Luizão tem gol. 3? O Luizão tem gol. O Jardel tem assistência. O André Almeida tem as duas coisas. Assistência e gol. Portanto, o 10, único 14, que não 14. Fez nada por aí além foi o Grimaldo, mas como saiu aos 60 ainda levou a clean sheet. Mas depois tens o Pizzi e o Salvio no meio campo. Sim. Com assistência. E o Zivkovic também que entrou e também marcou. E depois o inevitável Jonas, não é? Claro. Que fez 15 pontos. E no entanto, e depois isto é giro também a nível de fantasy, e há uns... Pronto, para não entrarmos já aqui, não vou comparar o que eu não vi com o Modric. Mas acabou de comparar. Mas ele ontem fez aquilo que muitas vezes que é ele fez o passe antes da assistência. O passe do passe. Ele faz o passe do passe. A assistência da assistência, ok. Que é, às vezes, o Kevin De Bruyne este ano está a sofrer um bocado com isso no Manchester City. Vês? Muito melhor que comparar ao Modric, comparei ao Kevin De Bruyne. Mas pá, é um jogador que vocês já, e podemos ir ouvir os podcasts para trás, é um jogador de quem eu digo bem, logo desde a estreia no Rio Ave, vê-se pelo toque de bola e por aquilo que faz em campo. Desde o ano passado já sabíamos. E que já se sabia. E o ano passado ficou completamente comprovado que é um jogador de qualidade muito acima da média. Sim, eu acho que o Benfica tem sido, um dos problemas do Benfica, a meu ver, tem sido a dependência de certos jogadores para fazer render um modelo ou um estilo de jogo. E acho que neste momento estamos a entrar numa fase que é a dependência do Krovinovic já. Porque o Krovinovic é o único jogador no Benfica que é capaz de receber uma bola de costas e virar o jogo para a frente. Porque mais nenhum consegue fazer isso praticamente. Acho que o Sálvio faz, mas perde a bola metade das vezes que tenta fazer. Até porque o Sálvio depois tenta meter algo tipo artístico. Ele ontem tentou fazer um Riquelme ao Nuno Pinto, junto à faixa. Conseguiu metade, a bola passou pelo meio das pernas do Nuno Pinto, mas perdeu a seguir. Sim. O estádio reagiu logo e perdeu. Sim, o Sálvio tem essa capacidade, mas como é um jogador que joga muito junto à linha e muito sozinho, o jogo
não desenvolve muito a equipa. E quando eu digo Às vezes sozinho... É ser o apoio do lateral. Sim, às vezes desequilibra e cruza e é gol ou não entra e quer é dizer gol. que ele não tenha apoio. Ele joga sozinho porque ele joga sozinho na cabeça dele. Mas fazia falta um jogador ali mais no miolo que conseguisse ter esta capacidade de levar a bola para a frente. Sobre o Vitória não há... Sim, acho que concordo sem dúvida. O Vitória teve o contratempo do João Amaral, que se lesionou cedo. Sim. E que andou ali a ver se dava ou se não dava e acabou por ser ao intervalo. Mas o jogo também já estaria praticamente decidido. Eu também penso que foi mais por aí, para não correr risco. O Para jogo não correr perdeu. risco, não valia a pena. Sim. E a expulsão do Nuno Pinto é E para a semana há jogo inadmissível. do campeonato. É inadmissível um profissional de futebol, com a experiência que o Nuno Pinto tem, e sabendo que já tem um amarelo, ir ao chão naquela situação. Sim. Ele pode tentar ir lá de várias formas, mas ele sabe que se vai ao chão e se não toca na bola, Não, vai derrubar. vai derrubar de certeza. Ele vai E derrubar o- de certeza. e Mas o- é questão se toca na bola ou não. Vai derrubar até porque o Luizão quer isso. O jogador que... Qualquer jogador que seja vai procurar o contacto. Mas espero que essa arrancada do Luizão não tenha dado ideias ao Rui Vitória, E quando agora, o André estiver suspenso. ser lateral direito. Melhor que Foi o uma boa Douglas. finta. Foi Hã? uma boa finta. Ele vai pensar 2 vezes quando for Douglas ou Luizão. Estes foram os 7 jogos já disputados. Foi uma jornada com muito poucos golos. E apesar de muitos remates e de muitas ocasiões de gol, vimos muito poucos golos, com exceção da goleada do Benfica, mas isso foi também por motivos contextuais do que se passou no próprio jogo. Sim, foi quase tantos golos num jogo como nos outros todos. Nos outros 6. Exatamente. Os outros 6 jogos tiveram 9 golos, que é Yeah. muito, muito pouco. Sim. Hoje temos ainda o Braga Feirense, Rio Ave Guimarães, aquilo que já tínhamos falado. Braga claramente favorito em casa, já com alguns dias. Rio Ave Guimarães provavelmente é o jogo grande desta jornada. Sim, e vai com certeza ser um bom jogo. Sim, é aquela questão que já falámos da irregularidade do Vitória, mas se o Vitória de Guimarães apresentar a sua melhor cara, pode ser um grande jogo de futebol. Se apresentar a pior, pode ser uma vitória fácil do Rio Ave. Já nos alugámos também aqui um bocadinho neste rescaldo da jornada, mas também já fizemos um ponto sobre a maioria das equipas e dos jogadores que estão em forma e dos que não Sim. estão. Passando já para a próxima jornada, que começa na sexta-feira às 18h15. Portanto, não se esqueçam, o fecho do mercado é às 17h15, que é sexta-feira feriado, dia 1 de dezembro, e arranca com o derby de Lisboa entre o Sporting e o Belenenses. Nestes derbys convém não esquecer a surpresa que foi o ano passado. A Certo? vitória do Belenenses, né? Quando ninguém estava à espera. Mas o Sporting é claramente favorito. Ainda por cima tem aquela motivação de nem que seja por 2 horinhas ser o líder do campeonato. Sim, e é assim, o Benfica está a um ponto do Sporting, não é? Claro, não pode estar. Portanto, o Sporting mesmo que não ganhe a liderança, vai ganhar pontos a algum ou aos 2 rivais. Claro, o Sporting, mas tem que ganhar, tem que fazer a sua parte. Claro, claro. Mas é isso. Mas o sim, tem essa Sporting- motivação. Mas acho que é o jogo mais fácil. É contra uma equipa que é muito boa em casa, mas fora tem algumas fragilidades. Contra uma equipa que é sobretudo defensiva e que não cria grandes problemas, sobretudo pela velocidade nas costas dos defesas do Sporting. O Belenenses é uma equipa mais de massacre pelo jogo físico. Sim. O Sporting também tem encontrado algumas dificuldades. Há jogos contra essas equipas que se fecham muito. E se o primeiro golo do Base Doce, sobretudo do Base Doce, é sempre do Base Doce, Se demorar, se demorar a entrar pode-se complicar. Sim. Mas penso que o Sporting, mas lá está, o Sporting é favorito e tem motivação. ainda na sexta-feira joga-se às 8h30 o jogo grande, não é? O Porto-Benfica, um clássico e que pode ajudar já a traçar o destino de uma das equipas. Ou vão começar a traçar. Mas já lá vamos. Vamos passar primeiro os outros jogos em revista, que este vai dar muito mais molho. Sábado, 6 da tarde, Moreirense Marítimo. Isto 0-0? 0-0. É? Ou até uma vitória do magra. Moreirense não me espantaria. O Marítimo foi a Santa Maria da Feira a ganhar 1-0.
Sim, é daquele vai ser 1-0, eu acho vai que ser 0-0 ou 1-0 para o Marítimo. 0-0 ou para o vai ter poucos Moreirense. golos, sim. Sim, vai ter poucos golos. Aí acho que não. Acho que o Moreirense ainda não é esta vez que Não. vai ganhar. Então vamos ver. Está apostado. A seguir, outro bom jogo. Tondela Rio Ave. Duas equipas com futebol positivo. Em que Golos, não é? não vou perguntar nada quanto aos golos. Fiz aquela antevisão na semana passada dos 4 golos ou mais no Portimonense Tondela e ficámos perguntados. Também vai depender um bocado da disponibilidade ou não do Murilo, não é? Porque acho que se o Murilo regressar e o Tondela não tiver assim grandes baixas, acho que vai querer dar uma resposta à derrota. E o Tondela gosta de jogar em casa, onde faz remontadas e isso. É verdade. Fechar o sábado, Chaves Boa Vista. Este é o regresso do Jorge Simão, no Chaves, onde já foi feliz. E o... Não. Não, Castro. não treinou o Boa Vista, bem Não. não. Que eu saiba, não. Mas este jogo acho que até pode ser dos melhores, sinceramente, da jornada. Dos que vai ter mais gols ou mais coisas. Acho que este vai ter um resultado muito semelhante ao Moreirense Marítimo. Por motivos diferentes, mas vai ser um jogo muito melhor. O Chaves vai ganhar. Sinceramente, embora o Jorge Simão seja um treinador que é extremamente defensivo, quando o contexto lhe interessa, não é? Sim. Mas também é um treinador que, quando está a perder, também se consegue lançar atrás de um jogo e meter a carne toda no assador. Portanto, vai ser dos jogos mais estratégicos desta jornada, com 2 treinadores com as equipas bem preparadas e que têm muito esse fator em conta. Domingo, abrem com o Feirense Desportivo das Aves. Okay? O Feirense que nós temos alguma dificuldade em saber como é que está. Ainda não jogou com o Braga hoje. Sim. Sabemos que na taça fez estragos e que... Sim, mas tem faltado golos no campeonato. Sim. E depois, eu não acredito que hoje faça muito, sinceramente, ao que chegam cá. Mas terá que rever, acho que o Manta terá que rever a sua frente de ataque, sobretudo no número 9. O João Silva ou o José Valência, que não está a resultar. O João Silva é o típico ponta de lança português, não é? E o Valência, não é para marcar golos. E o Valência também é o típico ponta de lança português, apesar de não ser português. Acho que o principal atributo dele é ser filho de um jogador famoso. Sim. Tirando isso, vimos muito pouco. E o Aves, será que vai mostrar... Eu acho que o Aves está em claro o crescimento. Sim. Normalmente as equipas pequenas, quando depois de é fácil jogar contra o Benfica e o Porto. As equipas pequenas, depois de fazerem um bom resultado contra um grande, normalmente na jornada a seguir perdem. Pois. Mas eu acho que o Aves... Depois qual é a piada de jogar contra o Feirense? É isso. Nenhuma. O Aves é a qualidade do plantel. Não é uma equipa pequena normal, digamos assim. Sim. O plantel e os jogadores que têm, o Paulo Machado, o Vitor Gomes, o Hamilton, o Salvador Águia, o Nildes, o Derlei, são tudo jogadores de qualidade, têm profundidade até alguma de plantel para poder fazer algumas coisas. O Lito, e já vimos que é o Lito, não é? Ele conhece bem o campeonato português, vai continuar a dar aquelas conferências de imprensa em que ele não diz nada. Pronto, mas acho que é um bom jogo para uma surpresa do Aves, para uma vitória forasteira em que ambas as equipas marcam golos. E termina tipo 2-1. Sim, nenhuma destas equipas prima pelas clean sheets. A seguir, Braga Passos de Ferreira. Jogo... Agora com o Petino de Passos de Ferreira nunca é fácil jogar com o Passos. Vai ser sempre uma equipa... Dão sempre tudo, até ao fim. Vai ser sempre uma equipa manhosa, com... Sim. Que vai olhar, que não vai ter um estilo de jogo sempre adaptado ao jogo seguinte. É o adversário que vai encontrar, que é uma das filosofias do Petit. Mas acho que o Braga em casa, com 5 dias de descanso e sem jogo de competições europeias pelo caminho, não vai ter grandes dificuldades em levar de vencido. Tem a obrigação de vencer aqui. Fechar o domingo, o Vitória recebe o Guimarães,
E eu posso dizer isto desta forma porque sou de Setúbal. Se fosse de Guimarães, provavelmente diria o Setúbal recebe o Vitória. Mas pronto. Mas não sou. E este é um jogo em que é-me bastante difícil dar algum tipo de favoritismo ao Vitória caseiro. O Vitória caseiro está a entrar numa fase um bocado complicada. Não está fácil em nenhum prisma do que se passa no Vitória. Vem com 3 derrotas, vem de uma goleada, vem de uma situação muito complicada em termos de administração. A nível administrativo. O João Amaral saiu tocado, o João Amaral Pinto tocado, vai estar suspenso. E não é só, é ver o Aves a melhorar de qualidade de jogo, é ver o Estoril, embora não tenha a melhorar, que são os rivais diretos, e só o Moreirense, que também já mudou treinador, é que não tem... se mantém assim. Sim, mais ou menos. Mas acho que sobretudo isso é que os outros clubes mudaram o treinador e estão a pontuar e a melhorar, e o Setúbal só está a piorar, e a qualidade do plantel é muito fraca. Individualmente, não existe. Individualmente é muito fraca, fraca mesmo. Sim. Tirando o João Amaral e o Gonçalo Paciência, é muito pouco. Tem alguns jogadores com potencial, miúdos acima de tudo. O Tomás Possavski tem potencial para ser um bom jogador. O André Sousa também, mas não deixam de ser jogadores inexperientes e que sentem o decorrer do jogo ainda, e que não é uma equipe, não está fácil para o Vitória. E depois não é aqueles jogadores que façam a diferença no jogo. Por muito bom que sejam, são médios mais defensivos, jogadores mais defensivos, e que desequilibrar um jogo não conseguem. E acho que isso é importante nestas equipas também. Em qualquer equipa isso é importante, e o Setúbal não tem esse tipo de jogador. Nós achamos todos que o Guimarães vai trazer um bom resultado. Setúbal. O que eu já estou a fazer é o Vitória Setúbal para o ano estar na segunda divisão. Acho que não. Eu estou a pôr o cenário mais Vitória negro. não passa pela segunda. O Vitória, se sair da primeira, é para fechar a porta e ir diretamente para as distritais, voltar a abrir como 1910 Vitória. Neste momento acho que eu ponho o cenário mais negro para o Vitória de Setúbal, sem dúvida. A fechar a jornada, vamos ter já no dia 4, segunda-feira, Estoril Praia Portimonense. Portimonense, a equipa preferida de toda a gente, do momento. Em termos de fantasy, sim. E é elogiada pela qualidade de jogo. Jogados, e pela postura em campo, e por tudo. Sim. É aborda o futebol da forma certa. O Estoril, que, como já vimos, nos surpreendeu positivamente nos Barreiros, menos ao Gonçalo, que não viu. Pois. Vai ter que ir recuperar isso para mas perceber. Pronto, a fazer fé no que vocês dizem, acho que este pode ser também um dos grandes que é a jogos. altura de se buscar o Kleba. O Kleber, o Portimonense só tem uma clean sheet, é pensar nisso também. Este é um jogo e podemos tentar fazer esta previsão. Esta semana, mais de 3,5. Sim. Mas é preciso esperar que o Estoril confirme os bons sinais que deu nos Barreiros. Se der, vai ser um belíssimo jogo, sim, sem dúvida. Muito bem, vamos então. Vamos ao clássico? Vamos ao clássico. André, tu que jogas em casa? Queres que eu comece? Podes começar. Já comecei eu. Como é que é? O empate nas Aves foi bom ou mau para o Porto? Como eu disse, vai dar mais. Na teoria é mau, claro. Perdes 2 pontos. Se ganhar só o Benfica, 8 pontos. Até com algo. Isto pode soar um pouco de arrogante, mas o Benfica teria muitas dificuldades em voltar à luta pelo título. Ainda por cima, nas próximas jornadas, joga com o Sporting e em Braga. Isto já não é 2015. O Benfica já não consegue recuperar 8 pontos assim. E até porque, sim, ficavam a faltar 20 jornadas para recuperar muitos pontos. Mas pronto, a qualidade do Porto acho que tem vindo a baixar dos jogos. E a qualidade de jogo tem vindo a baixar, e este jogo não só confirmou isso, como desta vez teve consequências a nível de pontos. E acho que o Sérgio acho que deve pensar nisso e ver o que é que tem que melhorar. E nesse aspecto acho que o Porto vai entrar com mais cautelas. Não vai ser tão arrogante como seria se tivesse 11 de gala, mas versão de Champions. Sim, aí sim. O Porto vai jogar... Vai jogar o Sérgio Oliveira. Eu acho que sim. Joga em 4-3-3 com o Sérgio Oliveira.
Marega na direita. Agora, o Corona facilitou, não é? O Corona facilitou bastante a decisão. Sim, e para o Rui Vitória também é bom. Ou achas que Maxi Pereira e Ricardo Pereira? Não. Nem pensar nisso. Não, ainda assim em casa... Contra o Benfica? Em casa... Ou Maxi? Não. O Marega para o Grimaldo. O físico e a velocidade do Marega e a capacidade de transportar a bola. Eu há uns anos vi o Barcelona com o Henrique Larsson chegar à luz, olhar para a defesa esquerda do Benfica, ver o Léo e pensou, só vamos jogar de bico para cima para o lado do Léo. E não deu em nada. Porque às vezes não é preciso ganhar a bola. E atenção, e o Léo não tocou em nenhuma bola. A única coisa que fez foi disputar com o Henrique Larsson de maneira a que ele também não as ganhasse. O que eu gostava Mas sim. Neste jogo, eu gostava de ver era o Brahimi versus o Douglas. Que? Eu gostava de ver, mas não vai ser possível. Não. Eu gostava de não ver isso. Mas não vai ser Espero possível. não ver. Eu já vi em pesadelos que tive. Mas entre, a sério, Brahimi Douglas, Brahimi André Almeida, não venha ao diabo e escolha. Mas eu acho que para mim o que seria um pesadelo ainda pior do que este era sair o 11 e aparecer lá escrito Filipe Augusto algures. Não seria... Calma. Não é descabido. Calma. Filipe Augusto é o jogador dos jogos difíceis. Calma. Mas eu acho que o Sérgio Oliveira... Então, o Filipe Augusto é o Jisung Park do Rui Vitória. É isso? É o Jisung Park do Rui Vitória. Essa é uma comparação que nunca ninguém tinha feito com o Filipe Augusto. Acho que no meio campo vai jogar o Sérgio. E não me admirava que ele tivesse um papel semelhante ao que teve em Istambul, que foi sempre atrás do Talisca. Sempre. Às vezes até estava o Sérgio Oliveira atrás e o Danilo mais a 8 até, muitas vezes. Então neste caso atrás do Pizzi ou atrás do Krovinovic? Seria mais atrás do Pizzi, que é o que joga mais à frente, certo? Não joga muito mais à frente. Apesar do o Krovinovic nos jogos tem sido o que dos dois tem sido o que tem recuado mais para começar a construir. Sim. E o Pizzi tenta normalmente receber depois entre linhas. Pronto. Que às vezes é mais complicado. A atenção que vai ter que eles vão ter neste jogo. Mas depois é Brahim, Aboubakar e Marega. Acho que o trio africano está de volta. E aí o Porto confia muito. Os golos, né? A vitória do Porto vai passar muito por esse trio. Aliás, só passa por esse trio, sinceramente. Gonçalo. Eu acho que vai ser um jogo. Enfim, acho que para já é difícil de prever, mas acho que vai ser um jogo muito tático e agora com este novo modelo do Rui Vitória, as duas equipas, se o Porto jogar assim como dizes, as duas equipas vão encaixar taticamente e acho que vai estar um bocado dependente de rasgos individuais também. Sim, tem a inspiração da qualidade individual para desequilibrar o jogo. Eu acho que pode estar aí a chave do desbloqueio do jogo, não sei. Aí acho que o Porto fica a ganhar, sinceramente. Atendido ao histórico do Jonas nos clássicos, só por isso. Acho que esse vai ser uma das principais dificuldades que o Benfica vai notar. Atenção que a bola parada também pode desequilibrar este clássico. Sim. Que é... A primeira coisa é, normalmente, e como se diz, que quem chega pior aos clássicos é que depois acaba por sair. Por isso é que o Porto empatou. O Benfica anda a preparar este clássico há 3 meses. Pois, então por isso é que o Porto empatou. O Porto agora começou a prepará-lo também e o Benfica... Tem 2 empates consecutivos, se calhar é... E o Benfica descuidou-se e parece que está a jogar melhor. Mas os adeptos do Porto não andam todos a Xanax como os do Benfica. para aguentar isto. Pronto, a nível da questão de... O Porto é uma equipa muito física, com o Sérgio Conceição, que tenta jogar com um ritmo sempre intenso e sempre a puxar pelo físico. O Benfica é uma equipa, a cada contratação que faz, menos física. Sim. Não é a equipa mais dotada do mundo nesse capítulo. Cada vez menos. Se jogar, por exemplo, se jogar a faixa esquerda, Grimaldo-Servi, é meio caminho andado para o Porto começar a jogar longo para esse lado e para estar sempre a meter o Marega no embate físico. Sim. Daí não me estranhar que no Dragão jogue o Eliseu já a contar com isso. O Eliseu não jogou agora, jogou o Grimaldo, jogou 60 minutinhos e tal. Pode ser recuado o Servi, porque o resultado também já permitia. Mas acho que não ficava de todo surpreendido que entrasse o Eliseu de início no Dragão e que não jogasse o Grimaldo de todo. Sim, também pensei nisso.
Já pensei nisso. A nível do meio campo, e tendo em Grimaldo. conta a forma como tem funcionado, sinceramente não estou a vê-lo a meter quer o Filipe Augusto, quer o Samaris. Embora que o Filipe Augusto nunca... Às vezes, pronto, é uma questão de gesto e fute, de gestão do plantel, não é de gesto e fute do plantel. Isto é o autocorrect que faz estas coisas. Mas acho que ele não vai querer mexer com isso. Não, com essa dinâmica, até porque já se viu que o Pizzi neste momento não tem capacidade para vir buscar a bola atrás e organizar jogo, como já o fez, está limitado. Está um bocado discutado, não é? Não sei se mentalmente, se fisicamente. Sim, eu acho que é mais mentalmente. E eu não lembrava que fosse ele a sair. Eu acho que o Krovinovic é titular. Pronto, e é isso. Acho que se o Benfica quiser dar mais força àquele meio campo, vai ter que entrar o Filipe Augusto ou o Samaris. Um dos dois. Pelos últimos jogos, e eu acho que o Samaris tem jogado muito bem. Sim. E o Samaris tem uma vantagem que, se Tem o deixarmos jogado jogar nesta posição com um bocadinho mais de liberdade, é um jogador que não é tão exposto pela falta de posicionamento defensivo e que ainda tem a capacidade para ajudar e contribuir ofensivamente. Em todo o caso, acho que o principal problema com esta alteração tática é que o Jonas vai jogar sozinho na frente. Sim. E nesta tática, joga mesmo sozinho na frente. Sim, é. Sim, sim. E uma coisa é o Vasco Fernandes e o José Semedo. E outra coisa é o Filipe e o Marcano, não é? Sobretudo o Filipe. Se eu acho que ele não tem a dimensão física para lutar de igual para igual com o Marcano nas bolas aéreas, com o Filipe ele não tem a mínima hipótese. Não tem, nem no caso nem no outro acho que não tem. Mas também pode baralhar um pouco. O Marcano é um jogador que ele consegue controlar mais nas costas por causa da dimensão física do Marcano. Acho que o Filipe é mais complicado. O Jonas não vai, acho que não vai ao choque com os centrais do Porto. Mas ele tem e se for recuar, ele tem estado a interpretar este papel nesse sentido. Tem tentado a ver cassetes do Mitroglou no ano passado. Tem-se atirado contra os centrais todos. Eu estava à espera de um envolvimento dele pior nesta posição. Mas, digamos, e para um jogador com a qualidade dele, é de louvar o sacrifício que tem andado a fazer para levar esta tática para a frente. Mas acho que vai passar muito por aí. Acho que o Jonas desta forma vai-se apagar. Não é que ele brilhasse muito noutros clássicos, mas também ele brilha mais quando recebe bolas mais perto da área e pode fazer coisas ali à frente. E o Benfica do Rui Vitória, em todos os jogos com o Porto e o Sporting que já fez, e na Champions também, nunca teve essa postura. Não tem essa. Tem uma postura diferente do tipo de pragmatismo. Sim. De resto, não há nada que me consiga animar. E não... Eu acho que o facto... Acho que se o Benfica empatar no Dragão é um excelente resultado. Pois é. Não conto que o Benfica ganhe, embora estes jogos com imprevisibilidade, não é? Claro. O jogo até pode chegar aos 90 minutos 0-0. Sim. Em vez de, como o ano passado, e em vez de o Herrera chutar uma bola para fora com 0, chuta uma bola para fora com 0-0. Sim, acho que depois decide-se nesse tipo de momentos mentais, que é quem é que comete o menor tipo de erros e de erros parvos que levam a este tipo de oportunidades. Erros individuais. Sim. Erros individuais. Sim, eu acho que esqueci-me de referir a esse ponto, que é o Herrera não estar para canto. Considerar o Herrera não estar para canto. É importante. Então pronto, se tivesses que apostar num resultado, André. 2-1 para o Porto. Gonçalo. 2-0 para o Benfica. Olá! César Brito? Marca os dois? Ou Nuno Gomes? Nuno Gomes. Um sem querer, a cabecear para a esquerda e a bola a sair para a direita. Se o Benfica ganhar, a probabilidade de ser 2-0 é muitíssimo elevada. Foi na Taça, com o gol do Javi Garcia do Coentrão, foi esse do Nuno Gomes, esse do César Brito. Mas o do César Brito já foi... Mas foram as últimas, que eu me lembro, assim, as últimas vitórias do Benfica. Quando ganha é 2-0. Era quase a preto e branco na TV. E até do César Brito. Golos de Jonas e Sálvio. Opa! Está feito. Então acho que já está decidido, já não vale a pena... Já não precisas fazer o teu prognóstico. Não, para mim é um empate. Um igual? Com golos? Sem golos? O quê? Muito provavelmente... Com golos. Para mim vai ser um 0-0. Mais um Sporting Porto. Só houve uma coisa que não falamos, foi sobre as balizas, não é? Que no Benfica, quem é que joga? Varela? Sevilla? Bruno Varela. Acredito que o Bruno Varela.
Aquele gol com o Guimarães não ficou muito bem visto para o Rio Vitória, de certeza. Pois não. Não é só a gripe. Sim. Não é só uma gripe. Sim, não foi só aquele golo contra o Man United. É que, exato, não é só um erro. O Bruno Varela falhou escandalosamente com o Boa Vista. E este... São erros diferentes. Exato. O do Varela é um erro de relaxo, De excesso de confiança. excesso de confiança, Claro. de fazer um mau gesto técnico numa situação. Os outros dois golos são um erro de posicionamento. São erros de posicionamento e de perder Sim. noção de onde é que está a bola. Exatamente. Sobretudo Da o de substituição. Guimarães. O de Guimarães é horrível. É horrível. Exato. Mas é ridículo. É muito mau. Isso é... Mas sim, eu também tem aposto que- no Varela e José Sá nas balizas. Isso já está... Agora é até à morte. Isso já nem é discussível. Acho que é uma certeza. Quer dizer, um dia, se falha o José Sá neste jogo... neste jogo, sim, sobretudo neste jogo. Ainda por cima vão dizer que ele foi formado no Benfica, Não. que facilitou e se ele Não ia com essa Porto, história. nunca mais. Não ia com essa história. E eu ia mesmo com o histórico do Casilhas contra o Benfica. Que é muito Isso bom. sim, esse histórico é muito bom. Ou pelo menos no Estádio da Luz. Sim, mas nesta altura, apesar de eu compreender que o Casilhas seria uma opção lógica pela experiência e tudo isso, acho que passava uma mensagem horrível Não. para o José Sá. Não, porque o José Sá não tem Que era, culpa tipo, nenhuma. Não vai tu perder. serves para tudo menos para este jogo a sério. Não. Menos para o jogo Ele mais vai jogar de importante. certeza. Não, ele vai jogar de certeza, estou a dizer. Porque o Casilhas tem um histórico muito, muito bom contra o Benfica. E a nível de fantasy, implicações no clássico? A maioria tem 3 do Benfica e 3 do Porto nos plantéis. Tu tens, André? Não. Eu tenho 2 do Benfica, 3 do Porto. E tu, Gonçalo? Eu E- tenho 3 do Porto e 2 do Benfica. Ok. Provavelmente Então, vai ser. estamos todos na mesma condição. Provavelmente vai ser vou ficar com um do Benfica e 3 do Porto. Na próxima jornada. Eu queria sacar o Aboubakar para meter o base Dost. Tenho que poupar aí 3 milhões. Não sei bem como é que vai ser Sim. ainda. Sim, até para ter esse outro capitão, depois está condicionado com isso. Sim. Porque normalmente há 3 capitães de equipa. Sim, neste momento só tenho um Que é o Sporting. Aboubakar, o Base Dost e o Jonas. É o que toda a gente escolhe. E nesse jogo estás condicionado a um e não se espera, nem um nem outro se esperam que façam assim 2 golos. Ou seja, Sim. se marcar um golo, provavelmente vais trocá-lo. E o Sporting joga primeiro. Aliás, tu podes ficar, Sim. entre aspas, entalado logo na Sim. sexta-feira. Mas em princípio, e muito provavelmente, esta é a jornada em que eu tiro o Jonas para meter o base Dost. E depois, É mais fácil. e depois na jornada Regressa, seguinte volta. faço Regressa. regressar o Jonas. Sim. E Se calhar é mais fácil sem pontos de penalização. sem pontos de penalização e também para não ter Aboubakar contra Jonas neste jogo, até porque se há um que é mais provável que marque no clássico é o Aboubakar e não o Jonas. E se o Jonas marcar, não vais ficar nada triste. Exatamente. Eu acho que é pensar nisso. Tipo, olha, eu vou É tirar como- se marcar. É como eu Sim. só aposto contra o Benfica. Tem essa cena, não é? Assim nunca fico mesmo triste. Sim. Então, uma hora certa. Já falámos tudo da jornada que está a decorrer ainda, não é? Deve estar quase para sair os 11 Já iniciais. se sabem. Já saiu. Já sei. posso dar uma informação a ti, que é do teu interesse, que é o Paulinho não é titular Ok. para a tua equipa. Bem, então vamos ter que acabar este podcast num instantinho, porque há alterações Falta a uma irem hora. ser feitas. Sim, mas há. Já está vista a jornada que está a decorrer. Já está feita a antevisão, com grande incidência. Ficámos os últimos 25 minutos aqui ao clássico. E àquele que se prevê já como um jogo que vai marcar, pelo menos para o Benfica pode marcar, que no estado da nação atual e caso o Benfica saia do Porto com uma derrota, também que muitas vezes depende da derrota, não é? Pode vir lá com uma vitória moral, 0 pontos e uma vitória moral. Isso não Mas acho que acredito. o Benfica não está no ponto em que se possa dar ao luxo de perder de algumas formas no Dragão. Sob o Sim, risco disto sim, começar a sim. resvalar. Eu acho que sim, acho que este jogo vai decidir muito mesmo a esse nível do que é que vai ser o campeonato daqui para a frente. E esse Acho medo? que- Achas acho que que esse uma- medo vai se apoderar das equipas? Vai, claro. Nos vai últimos pesar. 10 minutos, Vai de pesar, certeza. mas Daí sim. eu ter dito 0-0 a 1. Nos últimos 10 minutos vai se A apoderar de questão, certeza. para mim, é Ninguém vai arriscar. uma vitória do Benfica aqui
e já sem competições europeias faz do Benfica um candidato ao título. Não vou dizer o principal. Não, porque os não candidatos são os três. Sim, não vou dizer que é o principal, mas vou dizer que uma vitória, e com o Benfica fora da Europa, uma vitória no Dragão faz do Benfica um candidato para ser levado a sério, como não estava a ser até aqui, não é? Não E que ainda não é. Não concordo. E que ainda não é. Não concordo, mas pronto. Uma derrota, e sobretudo se for uma derrota com contornos de Basileia, ou próximo disso, Vilas Boas parte 2, adorável. Aí é o enterrar do... Tu davas o teu mindinho para isso acontecer ainda. Ok, podes gostar. Não, aí sabes o que é que aconteceria isso na segunda-feira? Vinha ao Miranda a falar. Eu não disse que aquele gajo é o novo Roberto. Aquele gajo faz lembrar o Roberto. Não é uma opinião nova. Sim, Bruno Varela. Vejam o tique das meias, ok? E os tiquezinhos todos. E vejam o Roberto Jiménez a jogar no Málaga. São os mesmos tiques. Mas é normal. Foi o primeiro guarda-redes que ele viu e que treinou junto com o guarda-redes sénior. Exato. Ele ficou apaixonado. E ficou marcado para sempre. Entusiasmo, ficou a olhar tudo o que ele fazia. Pá, e atenção, nós já vimos algumas defesas do Roberto, não é? De certeza que ele nos treinos fazia defesas impossíveis e do outro mundo. Sim. Porque senão também nunca teria chegado aos patamares onde chegou. Claro. Mas, tal como o Varela, também é um guarda-redes muito inconsistente. Ou o Varela, tal como o Roberto, também é um guarda-redes muito inconsistente. Mas sim, no fundo serve para nos dar cabelos brancos. Que desnecessários. Sim. Mas acho que o Rui não o vai deixar cair. O Rui normalmente lida com estas questões dos jogadores de forma muito, muito ponderada e com grande sensibilidade com a psique do jogador. Acho que o Rui Vitória não vai tirá-lo agora, até por sabendo de antemão que pode acontecer o contrário ao Sevilla, não é? Eu tenho alguma esperança que ele tenha uma pessoa dedicada a falar diariamente com o Sevilla e a mostrar-lhe o quão bom foi para o Oblak e para o Ederson terem jogado emprestados. Porque acho que era mesmo positivo. Sim, para vamos o emprestá-lo ao Rio Ave na segunda metade da época. Rio Ave não sei, porque já tem o Cássio e não, acho que o Rio Ave é de onde têm vindo todos os nossos bons, pá. Onde eles têm ido rodar. É verdade que o Cássio tem quase 40 anos, mas acho que ainda não lhe tirava o lugar. Acho que não. E acho que o Miguel Cardoso também não ia apreciar toda aquela intranquilidade. Nem estou a falar do aspecto da bandelete. Sim. Pronto. Agora sim, está tudo. Não tens extra futebol para terminar? Extra futebol? Não. Que é isso? E sobre futebol? Pronto, e Marco Silva, 3-0, Newcastle, não sei o quê, Watford, espetacular. O recorde, melhor arranque sempre da Premier League. Estamos a presenciar, que é o do Guardiola. Acho que é o grande destaque, assim. Sim, e o Manchester City, acho que é... Manchester City está naquele ponto em que algumas equipas passam de tempos a tempos que é obrigatório ver todos os jogos do Manchester City. Sim. Joga tão bem à bola que... Gostei muito de ver ontem. Não foi o melhor jogo, mas dá gosto de ver o jogo do City. É um futebol muito, muito atrativo. E... Acho que o Guardiola finalmente, esta temporada, depois de um ano, é normal isto, de se adaptar às ideias do treinador. Mas depois de um ano de adaptação conseguiu pôr o City como gosta. Impressionante. Outro destaque de futebol que não me sai da cabeça é um árbitro que não vê a bola a entrar, assim, não vou dizer 2 metros, mas aquele gol do Messi. Sim. E não foi capaz de ver isso, mas foi capaz de ver a meia rota do Garay. Sim. E parou o jogo e disse-lhe para trocar as meias. E tem que trocar, né? E tem. Mas é incrível. Ver um lance, o gol, não. Mas aquele senhor tem uma meia rota. Vai, troca. Incrível. Esse aí não sai da cabeça. Eu destacar só de quarta para quinta à noite, na Argentina, lá nos Grêmio, segunda mão da Libertadores. Sim. Muito é também o fecho da Liberta Fantasy League na Real Fever, com o final da competição. Mas sim, o Grêmio ganhou 1-0 em casa, está tudo em aberto para a segunda mão. Não contam na final os golos fora e os golos em casa. Isso não conta para
Se agora Pode ser for, empate. se agora for 2-1 vai a prolongamento, o Grêmio não ganha. Estava escalado um árbitro argentino para o jogo, que já foi, a CONMEBOL já corrigiu. Mas não sei se os brasileiros iam gostar muito. Mas para quem gosta de futebol quentinho e de futebol rasgado, vai ser um excelente jogo na quarta para quinta à noite. Por falar nisso, futebol quentinho e rasgado. Ponto Preto, a vitória da Bahia. Ponto Preto, a vitória da Bahia. Também é um destaque. É pela negativa. Acho que um jogo sempre que envolve a polícia militar e balas de borracha. Helicópteros. Coisas normais no jogo de futebol. Sim. Mas isso, quando é para descer do Brasileirão, quando é para sair da Série A, vale tudo, e a torcida já não tem mais nenhum jogo em casa. A Ponte este ano, e a torcida quis mostrar que estava descontente. Se é para descer, vamos arranjar porcaria. Exatamente. E pronto, e desceu assim. É que o jogo acabou logo ali. Sim, o jogo acabou. não vai ser reatado, nem vai haver... Foi terminado, a Ponte desceu, está feita a pomba. Não percam, quinta-feira, a antevisão da jornada. Desta vez vai sair tudo um bocadinho mais cedo, devido ao feriado e devido aos jogos começarem mais cedo na sexta. Portanto, mantenham-se atentos. Gonçalo e André, obrigado. Nada, até para a semana. Gonçalo, boa sorte ao teu Benfica. André, ao meu Benfica. Tenho nada a dizer-te. Falamos depois no sábado, 24 horas depois. E ver se desta vez, se ganhares, se consegues respeitar a regra das 24 horas de nojo até se falar do jogo com o adepto da outra equipa. Vou respeitar, como sempre respeitei. E pronto, e com esta afirmação das boas, fechamos por hoje. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.